Gabriela, me conta um pouco. Você foi consultora, você trabalhou em empresas, trabalhou em fundo de private equity, ou seja, você fez de tudo e mais um pouco. E é difícil explicar isso para as pessoas, né? Como é que é essa relação? É super difícil. Então, agora eu saí, as pessoas gostam, o ser humano gosta de simplicidade. Ele gosta de conseguir te colocar numa caixinha e te definir numa caixinha. Exato. Então, essa facilidade não tem comigo, né? O que exatamente eu sou? E aí a pessoa pergunta, mas do que você gosta? Eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer M&A, eu gosto da parte financeira, mas eu gosto muito de pessoas. E pessoas estão em todos os lugares que eu tive, estava em consultoria. Então, é um desafio explicar para um headhunter que me liga, para um amigo exatamente o que eu gosto. É muito mais fácil falar, sou advogado tributarista, mais fácil, né? Nossa, Não, é mais difícil. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, eu gosto de ser generalista, conhecer de muitos assuntos, e eu gosto de poder aprender coisas novas. É isso que eu gosto de fazer. Uhum. E assim, o próximo desafio meu, com certeza, vai ser alguma coisa que eu vou querer aprender muito na frente, porque eu tendo todos os vastos experiências, eu consigo fazer muita coisa diferente. Você consegue, de fato. Então... Eu ouvi uma coisa muito interessante, que vai contra um pouco o que você está fazendo, mas tudo bem. A pessoa falou o seguinte: chega uma hora na vida que o seu CV, ele conta exatamente as coisas que você não quer mais fazer. Ela vira uma lista de coisas que você descartou da sua vida. Então você não está nessa fase ainda. Não, sou muito nova, né? Não, eu de verdade, eu não descarto nada. Eu converso com as pessoas. O que um headhunter me falou uma vez, eu acho que é verdade. Quando você tem experiência naquilo que estão te chamando para fazer, com a minha idade, que é no alto dos meus 47 anos, eu aprender uma coisa nova do zero, é melhor ser uma coisa que eu já fiz. Uhum. Com a minha vantagem? A minha vantagem é que eu já fiz muita coisa. Então, fazer uma coisa que eu já fiz, tá fácil, né? Porque o rol é grande de atividades. E não inventar uma carreira nova. Então, por exemplo, uma discussão que a gente teve, que ele perguntou, mas e se M&A de um banco? Eu sei fazer M&A, mas eu nunca trabalhei num banco. Eu nunca fui de banco. Uhum. E como a gente já conversou, é diferente. É diferente. Então, assim, vale a pena? Assim, não que eu não consiga, mas vai ter um aprendizado, talvez, que eu consiga fazer coisas mais rápidas se eu escolher outra alternativa que tenha mais a ver com a minha experiência. Então, eu acho que é isso, é mais escolha. Não que a gente não consegue, né? Eu acho que com vontade, a gente aprende e vai atrás. É que eu acho que às vezes não depende só da gente. Então, se você tiver oportunidade, você vai tirar isso de letra e vai dar certo e vai ser uma excelente M&A banker num bancão da Faria Lima. O problema é que o banco precisa aceitar. Por isso que eu vejo que a transição de excelentes empreendedores, gente genial, que entra numa consultoria, às vezes não consegue se adaptar na cultura, não se encaixa, e aí ele é meio ejetado, ele não é aceito e depois ele é ejetado. Então acho que essa é o desafio. Mas assim, de verdade eu acho que eu tenho um perfil um pouco singular. Você tem? Que eu já passei por muitas coisas e de fato eu gosto e eu me adaptei. Eu nunca não me adaptei. Já fui considerada outsider, por exemplo. Eu trabalhei um tempinho na Netshoes e aí os caras fazem um varejo online. Você trabalhou na Netshoes? Trabalhei 1 ano. E aí, depois que eu saí daí. E aí, o que o pessoal falava? Eu não sabia de varejo online. Né? E de fato eu não sabia de varejo online, mas eu sabia de varejo. Né? Eu conhecia varejo. Então eu acho que dava para aprender, mas tem um estigma de que assim, que você não sabe e aí eu tinha que aprender. É muito mais fácil quando você entra num lugar que você já fez. Né? Então a farmacêutica está claríssimo, eu sei fazer, né? Eu já fui CEO de farmacêutica, já fiquei vários anos na Hypera, então eu sei fazer, é muito mais fácil e a adaptação no geral é mais fácil. Mas pro teu ponto de cultura, mesmo uma farmacêutica, vamos supor que eu fosse, não estou falando que eu vou, tá? Não é isso, mas se alguém me chamasse para uma farmacêutica, uma multinacional, eu nunca trabalhei numa multinacional, trabalhei quando era estagiária, nunca mais trabalhei em multinacional, eu fui trabalhar numa empresa brasileira, com cultura diferente. Como será que eu me adaptaria numa cultura de uma farmacêutica? Já muda tudo. Então, é pegar, quando você maximiza talvez o seu valor? Quando você pega experiências que a demanda de você, sobre como profissional, tem mais a ver com as suas experiências anteriores.
Porque o que você tiver que aprender, você aprende. Você já sai com uma vantagem competitiva maior. O que você tem que aprender é incremental. É incremental. De novo, não quer dizer que é impossível. Tem uma colega minha, você já falou da Marjorie Goldberg. A Marjorie é uma profissional fantástica. Ela foi McKinsey há um tempão, depois ela foi CEO de uma startup, na Fiat, e hoje ela está no Morgan Stanley. A Marjorie, ela é banker e foi promovida. Assim, ela é muito boa, tá? Agora, eu dizer que o caminho dela foi fácil, eu tenho certeza que não foi. Né? Ela teve o desafio de ter que aprender num ambiente novo. Então, eu acho que quanto mais características do que você já sabe, você conseguir transportar para a nova experiência, talvez um pouco menos rico seja para você pessoalmente, em termos de aprendizado, mas você se adapta mais rápido e a chance de sucesso aumenta. Eu acho que talvez isso seja... E o que te brilha os olhos em consultoria? Consultoria, você olha problemas diferentes. Eu não gosto muito de rotina e padrão. Consultoria, você tem um problema novo sempre. Então, o cliente muda, o problema muda, os times que você trabalha mudam. Consultoria tem um outro ponto, que além de ser uma diversidade de problemas e clientes diferentes, e ambientes diferentes e times diferentes, as pessoas são muito inteligentes que estão lá, são muito bright. Então, eu gosto muito de discutir as coisas. Então, às vezes eu falo com muita ênfase, como se fosse a verdade absoluta, mas não é, eu quero discutir. E as pessoas de consultoria entendem isso muito bem, porque todo mundo é muito enfático nos argumentos, mas é um debate. Então, as ideias são debatidas, e como é muita gente muito inteligente, muito bem formada junta, você chega em conclusões muito boas. Entendi. E esse debate eu gosto. E gera um aprendizado muito bacana. Fora a parte de treinamento, né, que a consultoria ajuda... Ela dá a base para você e te suporta para frente. O cargo de CEO é super legal. É super legal. Eu tinha 700 funcionários uma época comigo, eu tinha que liderar aquilo tudo, fazer as coisas andarem, as pessoas entenderem a estratégia, para onde estão indo. Mas é super solitário, né? Muito. Você olha para o lado, tem quem? Né? Ou tem em cima tem o teu conselho, ou tem... No meu caso, tinha o CFO, que eu adorava ele. Adoro ele. É uma pessoa fantástica. Mas ele responde para mim, no limite, né? Ele não tá no meu sapato. Né? Então, tudo tem coisa boa e coisa ruim. Na consultoria você nunca tá sozinho. Sempre tem pares e sempre tem gente para te ajudar. Por outro lado, você também nunca tá sozinho. O teu protagonismo é menor, né, de alguma forma. Então, uma coisa que as pessoas acham é que as pessoas contam muitas pingas, não contam tombo. E tem um lado bom e um lado ruim de tudo nessa vida. Então, assim, tudo é faca de dois gumes, faca de dois legumes, né? Faca de dois gumes, tudo é faca de dois gumes. Tem a parte boa e tem a parte ruim. O que você tem que entender na vida, e eu tento fazer isso, até com ajuda, tá? Não faço nada sozinho, tem até coach, tem um coach que me ajuda hoje. Uau. Tenho um coach, que é um cara feado, já foi CEO, é psicólogo, mestrado em psicologia. Que legal. Engenharia, o cara é top. E ele fala assim, cara, o importante é a gente ver as partes boas, para ver se a gente quer fazer, mas entender se a gente tolera as partes ruins, que sempre vão existir, que talvez não seja a parte ruim, o downside, mas a parte que você gosta menos, né? E todo lugar vai ter. Assim, esse negócio de, o que aquele cara faz é fantástico, é tudo maravilhoso. Você tá vendo as pingas, né? Vai lá ver os tombos que o cara tá tomando. Todo mundo que toma pinga cai, gente. Fica bêbado e cai. Então, assim, a gente tende a achar que a grama do vizinho é mais verde. Não é bem assim. Ele só não tá deixando você ver o que tá acontecendo lá no dia a dia. Então, por isso que eu falo, é due diligence, entender... E se é uma oportunidade, o que eu tenho tentado fazer? E não é fácil, tá? Eu já errei, já. É você tentar entender a parte bacana que tem para você, ver se a empresa e o lugar que você está indo, ela casa, e se você tolera a parte que talvez não seja tão legal para você, por qualquer motivo que seja. É por isso que CEO tem esse problema, você é muito sozinho. Você já falou de consultoria de CEO e trabalhar numa empresa. O que te brilha nos olhos? CEO de empresa, né? Mas assim, vamos lá. Não, mas sem ser CEO. Como diretor. Diretor de empresa, o que eu gostava na Hypera, que foi a minha grande experiência, que eu
eu tive a Hypera e tive uma gestão muito rápida e eu fui CEO de empresa, então já é uma posição diferente. Como diretor de empresa ou como gerente middle management, você tem um desafio diferente. Você é uma peça lá e o teu papel é você fazer com que tua parte dê certo e que você consiga falar com os teus pares, que sejam eles gerentes, analistas ou diretores, né, VP, que seja. Só que você tem tarefas claras que você tem que fazer. E você está num ambiente muito grande, em geral pode ser uma empresa menor, mas uma empresa maior, você está num ecossistema. Uhum. E geralmente são animais políticos. Então acho que essa é, para mim, essa fala assim, eu tenho vontade de ser diretora de empresa hoje menos. Eu falo demais, eu tenho muito pouco papá na língua, então eu sou uma pessoa menos política, sou um animal menos político. Então esse para mim é um downside de grandes organizações e diretoria. Tem gente que vai muito bem, que são políticos natos, assim. Isso não é julgamento de valor, não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas para organizações multinacionais ou muito grandes, pode ser nacionais, mas muito grandes, você tem que ser um animal político. Você tem que saber lidar bem com os outros, você tem que saber negociar e você tem que ter paciência, porque esse processo demora. Uhum. Então as coisas não vão acontecer necessariamente na velocidade que você gostaria que elas acontecessem. E você é mais agressivo, você é mais... Eu quero resolver. E aí tem que falar com 25 pessoas para tentar resolver. De novo, não que eu não consiga, mas para mim seria um dos pontos de downside que me fazem pensar que talvez não. Mas tem gente que faz isso muito bem e gosta do processo. Mas o que te brilha os olhos no trabalho corporativo? O trabalho corporativo? O que me brilhava na Hyper, acho que talvez seja a pergunta. O que me brilhava era poder fazer parte daquela instituição, fazer ela crescer. Uhum. E eu me sentia parte, sabe, daquilo. Eu acho que cada vez está diminuindo menos, está diminuindo muito esse sentimento de que você faz parte. Eu me sentia parte daquilo. A Hypermarcas ter sido pequena e a gente ter feito ela crescer e fazer parte desse ambiente corporativo, fazer parte do crescimento da Hypera, eu me sentia responsável, de fato parte daquele organismo. Eu acho que é mais uma questão de momento da empresa. Talvez na Hypera Pharma de hoje isso seja menos verdade, mas de repente numa empresa menor, numa empresa que está inovando, que está desbravando um novo setor, você vai ser essa parte. E vai ter um protagonismo maior, né? Eu acho que é questão do sentimento. As gerações que estão vindo hoje são diferentes. Eu fiz Sanfran mais tarde, meus amigos da Sanfran já pensam muito diferente da geração X, que é a nossa, né? Entendi. Eles têm um sentimento de pertencimento a instituições muito menor. E eu gostava desse sentimento de pertencimento, sabe? De falar assim, cara, eu tô aqui, eu pertenço, eu faço parte. Eu adoro, cara, eu gosto. Mas não é todo mundo. E eu acho que esse sentimento diminuiu muito ao longo do tempo, né? Assim, eu sou dono, tem esse sentimento de ownership e pertencimento na empresa. Eu demorei muito, mas eu acho que dá. Eu demorei muito para ter isso na minha empresa, nos meus negócios. Eu tenho alguns negócios, né? Então eu tenho a SP Advisors, que é a minha boutique de assessoria para fusões e aquisições e transações de capitais. Eu tenho o Tabula, que é uma plataforma de educação. Tenho a Bankers Academy, que é uma escola para universitários. Hoje, eu sinto que o time ele faz parte, eles veem em propósito. E também um pouco das coisas que a gente faz. Quando você está fazendo um projeto como o You in Banking, a gente está fazendo 35 entrevistas para fazer um processo seletivo agora. As pessoas entram e saem, elas ficam conhecendo das histórias. Então isso eu acho que toca muito as pessoas. E elas veem, é um pouco mais tangível o que elas estão fazendo, sabe? O propósito é muito mais forte para essa geração nova do que era para a nossa, né? Exato, também tem isso. Então assim, eu acho que é super importante ter essas empresas verdes hoje, sabe? Que hoje muita gente vai porque tem um propósito, não é porque necessariamente... o que eu estou dizendo é mais do que só o propósito, é você se sentir parte. Né? Uhum. Para mim, isso é importante. De novo, para cada um tem o seu. Para mim era importante me sentir parte. Sim. E achar que eu fui responsável por aquilo. Eu sentia que a Hypermarcas e eu a gente era meio que uma coisa só, sabe? Eu fazia parte daquilo. Que legal. E me fala do fundo de Private Equity. O que te brilha numa posição de estar num fundo de Private Equity, selecionando o que investir e onde investir?
Agora tá difícil, né? Vamos combinar com juros altos, que nem tá, ninguém tá difícil investir. Mas o que era legal lá no fundo era que a gente tinha várias coisas interessantes. Primeiro, é analisar uma gama de empresas diferentes. Então, aquela diversidade que eu comentei na consultoria tem também para a Private Equity, porque você fala com empresas diferentes, muitas vezes você não cobre um setor só. É muito difícil nos Private Equity você falar assim, você cobre... Nos enormes, sim, mas nos menores, você não faz, você cobre vários setores. Né? Então, tem um grau de aprendizado que é absurdo, de você falar com empresas diferentes e aprender coisas diferentes. Para mim, especificamente, tem uma questão de conhecer gente e de aprender. Então, eu tenho uma facilidade muito grande, eu sou muito extrovertida. Então, vamos lá, que não é para todo mundo, mas eu sou super extrovertida, eu adorava ligar para os donos das empresas, até fazer cold call, ir por networking, e conhecer as pessoas e conversar. Então, eu acho que isso é uma coisa que quando você tá, né, eu não falava, não fazia, não tinha isso. Então, eu tenho que correr atrás do empreendedor, correr atrás da empresa, conhecer aquela empresa, olhar os dados dela, aprender sobre o business, como é que ela funciona, quais são as alavancas de valor para o futuro, como é que a gente pode ajudar com o Private Equity. Então, isso eu achava super interessante. E o trabalho, então, é diferente, é muito networking, mais sênior, né? O mais júnior geralmente tem que fazer muita planilha, muito modelo, né? Mas quanto mais você vai subindo, mais é esse networking, aprendizado das empresas e fazer o negócio. E depois, quando você faz a aquisição, você poder acompanhar esse crescimento da empresa. E os pepinos também, né? Claro. Pepino pra caramba. Então, e tentar resolver e ajudar. Né? Tá ou no conselho, ou nos comitês, sem ser intrusivo na empresa. Então, isso é muito legal. E difícil, para quem já foi com uma massa, é difícil. Você quer fazer, não pode, né? Muito bom. Vem cá, se você está gostando dessa conversa, não esquece de dar um like lá embaixo. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas, impactar mais gente. Obrigado.